Pessoal, eu fiz um vídeo aí pra vocês na feira da AgriShow. Eu fiz lá eu sentado só no banco, né, do lado de fora, onde até falei pra vocês que a gente leva isso até as fazendas e serve também como treinamento para fazer a operação dos tratores ali e mostrar para os operadores como é que opera a máquina. De fora da máquina, né, uma nova opção. Quem não viu esse vídeo, entra aí no canal Trator em Pauta. Busca lá o vídeo, vocês vão ver lá que tem essa configuração inteira do lado de fora. Porém, eu também falei neste vídeo que eu iria fazer aí um vídeo falando sobre os botões aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês na prática todos os botões aqui deste painel. Valeu? Então, pessoal, aqui, esse aqui é o painel interno do T8, né? Trator, o T8, na verdade, são 6 configurações. Ele sai de 250 cavalos a 396 cavalos. Só que o interior da cabine, ó, vou mostrar para vocês aqui, o interior da cabine do T8, ele é igual, ele não muda nada. Painel aqui, ó, ele é bem similar. Então você vai ter toda a configuração igual para todo mundo. Lá na feira eu fiz um vídeo para vocês falando sobre os botões aqui do painel, né, dizendo o que cada botão, não falando sobre a função de cada botão, mas sim falando sobre a quantidade de botões que a gente tinha aqui dentro. Até brinquei e falei que, né, esse é um trator que parece uma cabine de avião de tantos botões que nós temos aqui, mas a real é, cada botão desse tem a sua informação, as suas ações e são muito importantes. Eu vou tentar aqui fazer um resumo de tudo. E depois, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês deixam aí específico de qual botão que vocês querem saber, qual é a função, o que faz no campo. Mas vamos lá. Pessoal, aqui nós temos aqui todos os botões aqui, né, nesse painel principal aqui. Esse aqui é o botão de bloqueio, né, bloqueio automático. Deixa eu ver se ele vai... ligou. Bloqueio automático e bloqueio manual. O que acontece? Quando eu aperto esse botão aqui no automático, ele já vai acender uma luzinha aqui para mim também aqui no painel, dizendo que a máquina está bloqueada. E neste momento que a máquina vai acompanhar, os pneus traseiros eles vão rodar junto. Então ele não vai ter a compensação lateral de cada pneu. Ele é bloqueado eixo com eixo do lado direito e do lado esquerdo. E aí os pneus vão fazer ali a tração no mesmo momento. Qual que é a grande diferença? Quando eu estou aqui no automático, significa que quando eu girar a máquina na frente para o lado direito ou para o lado esquerdo, configurado qual é o grau que eu quero que isso desligue automaticamente, porque também é uma outra configuração que a gente configura o eixo dianteiro, e nessa configuração do eixo dianteiro eu posso colocar se eu quero que ele desligue com 20, 25 ou 15 graus a partir do momento que ele gira o pneu para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então voltando aqui. Depois de que eu coloquei essa configuração, eu venho aqui e aperto no automático. Nós sempre indicamos trabalhar no automático, tanto o bloqueio quanto a tração. Por quê? Porque o automático vai me prevenir de eu evitar quebras no eixo dianteiro. Se eu deixar no manual aqui, em nenhum momento ele vai desligar. E aí na hora que eu for esterçar a máquina, muito provavelmente ele pode vir a quebrar ali um eixo traseiro, o diferencial, o semi-eixo da saída ali dos pneus. Porque quando eu giro a máquina e eu estou travado os eixos na mesma condição, o pneu do lado de dentro sempre vai rodar menos do que do lado de fora. Então vai acontecer de quebra do diferencial, ok? Então aqui falando só dos botões aqui do bloqueio. A tração é a tração dianteira, então a tração auxiliar. Esse é um trator com tração auxiliar, né? Então você clica aqui, ele vai acionar a tração. Tem algumas condições que você pode deixar a tração ligada direta e tem outras condições que você pode deixar a tração no manual também, que vai ajudar. Essa tecla aqui, pessoal, é o HTS. Neste caso, dessa nova configuração de modelos aqui, que é o T8 PLM Intelligence, né? Que foi lançado agora em 2021. Agora não, né? Em 2021. Ele veio com essa nova arquitetura de cabine, então ele passou para HTS2. Aqui nesta função você consegue gravar várias funções da máquina e você deixar com que a máquina faça isso por si só. Você não precisar vir aqui e apertar o levante hidráulico para subir e descer, não precisar vir aqui e apertar as marchas para subir marcha ou retornar marcha, não precisar vir aqui
Opa, desculpe, nesses dois aqui, lebre e tartaruga, eu mostrei errado aqui. Aqui é para você sair com a máquina somente na alavanca. Aqui é lebre e tartaruga, onde você sobe as marchas e retorna a marcha. Não precisar subir a rotação, né, o tempo todo. Então você grava tudo nesse botão aqui, ok? Aqui do lado nós temos uma tecla de atalho. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ela aparece aqui no monitor. Então quando eu clico aqui, eu consigo verificar todas as configurações da máquina. Então eu consigo ver aqui o que está acontecendo no motor, eu consigo ver aqui da transmissão, né? Como é que está a configuração de transmissão, sensibilidade, esses pontos mais relacionados. Deixa eu ver o que mais aqui. Terra lock, que é o bloqueio que a gente acabou de falar. Aqui tá aqui, ó, o desligamento, tá vendo aqui quando eu falei para vocês de fazer aqui, ó, o giro para o lado direito ou para o lado esquerdo e ele desligar automaticamente? Tá aqui, ó, você consegue configurar também. Esses dois botões aqui, pessoal, fala só da configuração de lâmpadas desse trator. É muito bacana, porque eu vou mostrar para vocês aqui no IntelliView. Olha só que legal. Nós temos duas configurações. Quando eu quero trabalhar com a máquina com todas as luzes ligadas, perfeito, eu posso deixar numa configuração aqui que eu fiz e deixo armazenado na memória 1. Porém, se eu quero somente trabalhar aqui com as lâmpadas, eu vou desligar aqui, ó. Somente com as lâmpadas, né, sentado no banco do operador, só as centrais e uma lâmpada lateral, eu venho aqui, configuro e deixo ela configurada. Tá? Beleza, Juliano, mas para que eu vou usar isso? Eu tenho tudo isso de lâmpada. Pessoal, às vezes está trabalhando à noite no campo e você não precisa de todas as lâmpadas estarem ligadas do lado direito, porque a máquina está acompanhando a colheitadeira do lado esquerdo, está fazendo a colheita e está fazendo tudo que tem que ser feito da forma de operação do campo. Então eu não preciso deixar as lâmpadas ligadas, eu venho aqui e configuro. É uma condição diferenciada? É uma condição diferenciada. Você seleciona o que você quer trabalhar aqui nessa máquina. Beleza? E aqui, um pouquinho mais para baixo, nós vamos aqui na suspensão dianteira. O que acontece? Na linha T8 você tem a opção de você configurar a máquina com suspensão dianteira, tá? Os dois últimos modelos ele já vem com suspensão dianteira e nos 4 primeiros modelos ele não vem com suspensão dianteira. Este aqui, em específico, ele é um trator mais completo, então ele está com suspensão dianteira e você consegue configurar aqui qual que é a altura que você quer que o trator fique. Então você pode deixar ele mais inclinado para frente ou mais no ponto mais erguido à frente, frontal. Ajuda aí muito aqui no trabalho, na operação do campo, no deslocamento da máquina. Depende muito da operação, depende muito do tipo de solo, depende muito da condição que você está configurado lá o teu implemento, que são coisas que você vai ter que entender no dia a dia da operação. Mas você consegue fazer tudo isso. Além disso aqui, eu consigo também mudar se eu quero uma condição suave, uma condição normal, uma condição difícil. Suave são aquelas condições onde você vai fazer o trator trabalhar e o solo te permite você ter uma resposta mais como é que eu posso falar para vocês, mais rápida. Então o implemento, o eixo dianteiro ele vai te responder mais rápido para copiar a condição do solo. A normal é a condição que a gente vê trabalhando normalmente no campo. E é difícil, são aquelas condições onde geralmente você fez a primeira gradagem, né? E depois voltou e aí continua de novo fazendo o trabalho, mas a terra está mais fofa. Então você vem aqui e configura essas condições aí, tá? Além disso, pessoal, só aqui também a gente tem aqui acionamento do levante hidráulico, né? Você entra aqui, você tem uma outra condição também de levante hidráulico, ele vai entrar direto nas funções do levante hidráulico, válvula do controle remoto, operações relacionadas à transmissão. Então você entra aqui também, são teclas de atalho, todas essas aqui são teclas de atalho. E aqui são as condições 1 e 2, que quando você configura a máquina, você tem as duas posições aqui que você quer fazer de configuração. Então é uma outra opção que te dá de você armazenar mais dados da máquina. Esse caso aqui a gente não tem aqui no Brasil, que é o giroflexo, né, que a gente fala, não se utiliza aqui no Brasil. Aqui é o ângulo que eu comentei para vocês, que quando a gente desliga, quando está ligado aqui no bloqueio, certo? Aqui, ó, quando liga o bloqueio automático, automaticamente você já vem aqui e configura qual é o ângulo de esterçamento que você quer. Então você pode vir aqui diminuir esse ângulo, né, que ele vai desligar em qualquer condição aqui com essa quantidade de ângulo que está ali. Eu acredito que aqui seja 15 graus, né, que está configurado. Ou você pode voltar aqui a condição e aumentar aqui qual que é a melhor condição de trabalho que ele vai desligar o bloqueio ou a tração, tá? Então você faz essa configuração aqui.
Além disso, nesta tecla ainda aqui que a gente entrou, que é o menu atalho, a gente consegue ver aqui tomada de força. Então, se ela está no automático, se ela está numa condição pesada ou não, ou leve, ele vai informar. É um vídeo um pouco mais técnico? É, mas é importante aí para quem opera aí um bichão desse aqui. Pessoal,